Olá, seguidores e seguidoras do portal Banda B, como é que vocês estão nessa sexta-feira? Mais um frio do Janho em Curitiba e é dia de mais uma entrevista aqui para o Fique Sabendo do portal Banda B. Se você não conhece ainda o Fique Sabendo, é aquela seção que fica logo abaixo do Fica a Dica ali no final, com várias curiosidades de temas que estão em alta, como a Covid-19, educação. Enfim, tem economia, muita coisa legal ali para você olhar e aprender um pouco mais sobre temas aí que estão realmente repercutindo por aí. E hoje o assunto da nossa entrevista é vacinação contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal disse no início desse mês que gestores públicos podem ser punidos em caso de atraso na aplicação da segunda dose da vacina. Até às 8 horas de ontem, 8 horas da noite, números do consórcio de veículos de imprensa apontavam que 56 milhões e 500 mil pessoas haviam sido vacinadas no Brasil. 37 milhões e 700 mil com a primeira dose e 18 milhões e 800 mil com a segunda dose. Aproximadamente aí 17% da população. A vacinação continua em ritmo bem lento no Brasil, e é sobre isso também que a gente vai conversar. Para falar nesse atraso da vacinação, nessa diferença tão grande do número da primeira para a segunda dose, eu converso com o professor Breno Beirão, do Departamento de Patologia Básica da Universidade Federal do Paraná. Professor, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Professor, o Plano Nacional de Imunização pede que as segundas doses não sejam reservadas. Tudo isso em razão da falta de vacinas. Mas se demorar muito para aplicar a segunda dose, como é que fica a eficácia da primeira? E a imunização ainda continua, digamos, eficiente? Como é que isso acontece? Bom, é importante que os nossos ouvintes, espectadores, saibam que é importante fazer 2 doses. Não é uma maneira do laboratório vender mais vacina, com certeza. A gente sabe que muitas vacinas têm esse protocolo e precisa ser respeitado. E as vacinas que a gente está usando no Brasil, a gente sabe que as outras vacinas estão sendo inseridas agora, só, né? A gente tem 2 vacinas majoritariamente, que são a AstraZeneca e a Coronavac. E essas 2 vacinas são vacinas com 2 doses no protocolo. A primeira dose das 2 confere uma proteção baixa a moderada. A Coronavac menor, a AstraZeneca um pouco maior. Depois da primeira dose, estou falando. Então, a gente considera, basicamente, de uma maneira segura, né, a gente considera que a proteção só começa mesmo após a segunda dose. O ouvinte pode ficar pensando, puxa, nada na primeira? Não, tem um pouco na primeira, mas de verdade, aquilo que a gente considera, aquelas taxas que foram divulgadas amplamente na televisão, no rádio, né, aquelas taxas de proteção de cada uma da vacina, são válidas para a segunda dose apenas. Por que isso? Porque o sistema imune precisa de um período que a gente chama ali de ativação, amadurecimento do sistema imune contra aquele alvo. E o alvo é o vírus da Covid, né? Então, o que acontece se eu não tomo a segunda dose? Vamos pensar no pior cenário, não tomo a segunda dose. Eu fico com a proteção só da primeira dose. Como eu falei, ela é menor, ou seja, se a gente considerar, por exemplo, que a Coronavac tem uma proteção de 50% a 70%, se eu tomo só a primeira dose, essa proteção vai ser menor do que isso, vai ser menor que 50%. Né? Então, uma proteção de 50% significa reduzir pela metade o risco da doença. É uma proteção importante. Uma dose é menos do que isso. Então, quanto? Sei lá, depende da pessoa, 20%, 30%, né? Uma redução significativa. Se eu mudo o protocolo, tá? Se eu mudo o meu calendário vacinal, se eu alongo demais, pode ser que a segunda dose não tenha o efeito desejado. O que faz a segunda? Ela relembra o sistema imune daquilo que ela viu na primeira. Aí se instaura aquilo que a gente chama, parece que é um nome inventado, mas é memória imune. O sistema imune tem memória. E é isso que importa na vacina. Não é tanto a proteção que ela está fazendo naquele instante, mas o fato de que ela protege ao longo do tempo. Então, se eu mudo esse protocolo, eu estou mudando a capacidade da vacina de conferir memória imune. O que quer dizer que ela não vai durar tanto quanto a gente esperava que ela durasse.
Então, se a vacina protegia antes por 1 ano, 2 anos, a gente ainda nem sabe isso, né? Porque não deu tempo de a gente testar isso, mas ele vai durar menos, tá? Bom, se está lá na minha carteirinha, eu preciso voltar depois de tantos dias, né? Vamos dizer ali, preciso voltar depois de 3 semanas, tá? E eu volto depois de 4. Isso já acontece? Não é bem assim. A verdade é que se eu erro 1 semana, né? Isso ainda está dentro de um prazo, vou dizer, biologicamente aceitável, porque na biologia as coisas não acontecem preto no branco, né? E por isso que acontecem falhas vacinais, enfim. Mas se estava lá 3 e eu fui em 4, né? Isso não vai ser tão significativo assim. E daí vem a pergunta óbvia, não, a partir de quando começa a ser significativo? Bom, e a resposta é, não é preto no branco. Para algumas pessoas é 5, outras é 6, outras é 7, outra é 3 meses. Então, a verdade é que a gente sabe, sim, que algumas pessoas podem atrasar a segunda dose por até 1, 2 meses e ainda ter a segunda dose funcionando bem. Agora, isso vale para mim? Isso vale para o João, para a Maria? Não sei. Então, a resposta é, quando a gente não sabe, a gente vai no que é seguro. E o que é seguro é seguir o protocolo que as empresas estão recomendando. Então, basicamente, professor, ainda não tem testes específicos que possam nos dizer alguma coisa, até porque a Oxford AstraZeneca, por exemplo, se eu não estou enganado, são 90 dias que uma pessoa tem que esperar entre a primeira e a segunda dose. Na Coronavac é 2 ou 3 semanas. Então, a gente não tem testes ainda que possam dizer isso de maneira apurada. Quanto tempo que pode demorar? Exato. A AstraZeneca até foi uma modificação que eles fizeram durante o protocolo de testes deles, porque a AstraZeneca também tinha uma segunda dose mais próxima da primeira, né? Mais do tipo da Coronavac, assim, de no máximo 1 mês entre as 2 doses. Mas lá no Reino Unido eles começaram a se questionar por causa do medo da falta de vacinas, se seria possível adiar a segunda dose, né? E daí a AstraZeneca testou e viu que era possível, e daí eles fizeram essa modificação no protocolo. Então, hoje a gente consegue esperar mais pela AstraZeneca porque eles testaram e viram que não tinha problema adiar, né? Então, a gente tem mais tempo para manejar essas poucas doses que a gente tem. Agora, o que não foi testado, basicamente, a gente está jogando no escuro, né? Então, para a Coronavac, por exemplo, isso não foi testado e eu não tenho como recomendar esperar quem está tomando a Coronavac esperar os mesmos 90 dias de quem está tomando a AstraZeneca. Puxa, mas se uma funciona, a outra vai funcionar. Pode ser que não. São vacinas com mecanismos absolutamente distintos uma da outra, né? São métodos de fabricação e a própria o agente que está ali dentro, né? Vou dizer, o componente vacinal, eles estão chamando agora de IFA, né? O ingrediente farmaceuticamente ativo é muito diferente entre uma e outra, e eu não posso garantir que, se na AstraZeneca eu espero 90 dias, que eu posso também esperar 90 dias na Coronavac. Não é assim que funciona. Dentro dessa perspectiva, o senhor até mencionou que a vacina só vai ter o seu efeito completo depois das 2 doses. Quem tomar a primeira dose, porventura tiver um atraso na segunda, a pessoa pode deixar de tomar algum cuidado ou tem que cuidar tudo certinho? É claro que se a gente não tem a proteção completa após a primeira dose, a gente vai ter que continuar como se não tivesse dose nenhuma, basicamente, né? Essa pessoa vai ter uma proteção muito menor e ela vai continuar a vida como se não tivesse tomado vacina nenhuma. Puxa, esqueci de fato, né? Não foi má fé, eu quero continuar o protocolo. É claro que as prefeituras, os órgãos estão seguindo um protocolo definido, né? E eles vão dizer, se eu esqueci tanto tempo, eu vou precisar recomeçar. E isso não está definido, né? Isso não é dado para todas as situações. Como eu falei, existe casos e casos. E a verdade é que se esquecer por tempo demais, precisa recomeçar a vacinação, ou seja, precisa primeira dose de novo e segunda dose daí. Como eu falei, um pequeno esquecimento ainda vai ser encaixado como se fosse a segunda dose normalmente, porque para a maioria das pessoas, um pequeno, entre aspas, né, esquecimento aí de 1, 2 semanas, a segunda dose ainda tem alta probabilidade de funcionar. Então, basicamente, a chance do esquema vacinal ter que ser reiniciado se demorar demais. Exato, isso mesmo. Tá.
Tem acontecido muito no Brasil, professor, de uma pessoa tomar uma dose, por exemplo, da própria Coronavac, e às vezes por descontrole, às vezes por desorganização, essa determinada pessoa toma a segunda dose da AstraZeneca. Uhum. Se você tomar doses de vacinas diferentes, o que isso pode causar no nosso corpo? Assim, não precisa haver pânico, não há risco da vacinação causar um mal por causa disso, tá? O risco é dela simplesmente não funcionar, né? Do protocolo vacinal não funcionar. Então, o risco é a pessoa achar que está com as 2 doses, achar que está protegida e não estar de fato protegida. Eu acho que há poucos estudos ainda analisando essa junção de marcas diferentes e a gente simplesmente não sabe dizer se o reforço de uma vai ajudar a proteger de uma, né, o reforço de uma contrária à primeira dose, né, da marca diferente da primeira dose, vai ajudar a proteger contra o coronavírus. Falando do que eu imaginaria, mas é claro que aí o nosso espectador vai ter que tomar isso com uma pitada de sal, porque, né, é só a opinião de um pesquisador, mas imaginaria que alguma proteção ainda há, né? E eu falei, antes de mais nada, não precisa haver desespero, né? Se houve assim um descontrole, aconteceu, não precisa haver desespero. Não, o protocolo em si não causa mal, né? O mal que há é de não haver proteção, e aí realmente a gente vai ter que esperar mais dados saírem para a gente saber o que de fato acontece. Está falando de um momento até que, a partir do mês de junho, a gente vai ter a interrupção da produção de algumas vacinas, né? A Coronavac vai ter uma interrupção por falta de imunizantes, de insumos, perdão. E até a Fiocruz também vai demorar um pouquinho, vai ter que interromper por alguns dias a produção de vacinas. Nesse sentido, professor, enquanto a gente aguarda mais vacinas, o que pela sua experiência, a gente pode fazer para evitar que esse vírus apareça por aí? Não ter muito mais além daquilo que está todo mundo já cansado, né? Tá todo mundo desesperado de ouvir. As pessoas já ficam até com raiva quando a gente repete esses protocolos básicos, mas não tem nada além de se cuidar. De se cuidar, todo mundo sabe, máscara, distanciamento e tudo mais. Infelizmente, nós estamos nessa situação, né? A maior parte do mundo está passando por essa situação de escassez de vacina e era natural, né? A gente sabia, a gente não consegue produzir 12 bilhões, né? 14, acho que a população está mais perto de 7 agora. 2 doses para cada pessoa no mundo, né? A gente não tem essa capacidade instalada na nossa indústria de vacinas. A gente sabia que isso ia acontecer. Agora, tem que se cuidar. Eu acho que é importante também as recomendações sobre influenza, né? A gripe que a gente tem todo ano, né? Não a gripe do coronavírus, mas por que é importante? É importante porque a gripe normal torna uma pessoa saudável uma pessoa com comorbidades, né? Uma gripe normal torna uma pessoa que tinha um pulmão saudável um pulmão doente. E se essa pessoa pega um coronavírus em cima da gripe anual, né? Vou chamar aí influenza, a situação só pode ser pior, não tem como ser melhor. Então, enquanto isso, tem esses tipos de coisas que dá para ser feito, né? A maioria dos lugares já está aí com um protocolo de vacinação para a influenza sendo apressado, colocado na população, e não dá para esquecer disso também. E, além disso, acho que as pessoas sabem da suscetibilidade. Conseguiu, filha? Que bom. Faz parte da época do coronavírus, né? Trabalhar em casa. Sem dúvida. Professor, uma última perguntinha. O Brasil, infelizmente, até pelos números altos que a gente tem tido, virou um celeiro de variantes, hoje não é segredo nenhum, né? A P1, a variante de Manaus, se expandiu muito, principalmente aqui no Paraná. E o último tema é sobre a eficiência das vacinas que nós temos contra variantes. Quais estudos, assim, pelo que o senhor tem acompanhado, são os mais conclusivos nesse momento e o que o povo quer saber, né? Será que funciona ou não funciona? Isso causa apreensão nas pessoas, né? E o medo de que não adianta, tudo que a gente está fazendo não adianta nada, né? Sim, a gente já tem indícios de que as nossas vacinas têm algum grau de proteção contra as variantes, tá? Então,
A gente já tem mais informações sobre a vacina da AstraZeneca nesse sentido, mas os estudos até agora parecem estar indo na mesma direção de que as nossas vacinas atuais têm uma capacidade de proteção. Acho que ainda temos que aprender um pouco sobre se a proteção vai ser exatamente a mesma, né, do que em relação às variantes originais, né, ou se vai ser um pouco menor. Mas acho que a boa notícia é que, independente se vai ser a mesma ou um pouco menor, há proteção, e isso por si só já é significativo. Então, as pessoas podem ficar tranquilas de que vale a pena se imunizar. E eu acho que o importante é não perder a esperança de que tudo que a gente está fazendo tem um sentido, e se por acaso aparecerem variantes que escapem à vacinação, de que acho que isso já estava mapeado aí pelos pesquisadores ao redor do mundo. O que quer dizer? A gente já sabia que isso ia acontecer. O coronavírus é um vírus com capacidade de mutação. As pessoas não começaram a pensar nisso agora, tá? Então, quer dizer, acho que a população está acompanhando isso a partir de agora, mas a gente sempre soube que essa era uma possibilidade. O que nos assustou um pouco foi ver que em Manaus, por exemplo, a gente começou a ver mutações antes de começar a vacinar. Isso não é tão comum assim. A própria vacinação pode ser um fator de pressão seletiva. De novo, normal, esperado. À medida que a população vai ganhando imunidade contra qualquer vírus, a gente induz ou a gente seleciona variantes daquele vírus. A gente faz isso todo ano para a influenza. Não tem nada de assustador nisso. O assustador foi ver que havia tanta coronavírus circulando em Manaus que começaram a aparecer variantes sem essa pressão de seleção, só pelo número de pessoas infectadas que tinha na cidade. Então, não há nada de novo, né? Aquela história, nunca há nada de novo debaixo do sol. O que pode acontecer, o que pior pode acontecer é que a gente vai ter que criar vacinas anuais, assim como a gente faz para a influenza, para o coronavírus. Não tem nada que a gente já não saiba fazer a esse respeito, tá? Então, vale a pena se vacinar agora, porque sim, há proteção, né? A gente tem bons indícios de que há proteção. E, no pior dos casos, a gente simplesmente vai ter que repetir essa vacinação com mais frequência do que a gente gostaria, vou dizer, né? Que seria uma vacina só ao longo da vida. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço de novo aí o convite e fico sempre à disposição. Obrigado. E essa entrevista completa estará no YouTube da Banda B. Nós teremos também uma matéria escrita com todos esses assuntos, tudo ali listado. Nós vamos disponibilizar ali na seção Fique Sabendo do portal Banda B, logo abaixo do Fica a Dica, ali um pouco mais para baixo no portal, ali na terceira dobra. Tudo bem? Muito obrigado, então, professor. Até a próxima e até a próxima entrevista. Tchau.